Olá, meus queridos amigos, meus irmãos. Mais uma oportunidade de nos reencontrarmos para fazer a nossa reflexão semanal. Vamos pedir a Jesus para que Ele seja conosco, nos ajudando, nos orientando, nos dando a paz que precisamos para refletirmos sobre o tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o dinheiro, é um texto do irmão X, que o título é Telefonema Inesperado. Fala mais ou menos assim. Laurindo Matoso sentia-se no auge da exaltação doutrinária. Iniciava os comentários que seriam consagrados ao estudo sobre o dinheiro, a face do cristianismo e exprimia-se severo. Lembrava a história dos grandes sovinas, relacionava os desastres morais surgidos da finança inconveniente. O ouro, meus irmãos, prontificava solene, é o pai de quase todas as calamidades da terra. Abre a vala da prostituição, gera delinquência, incentiva a loucura e corrompe o caráter. Onde apareça a miséria, procurai por perto a fortuna. É preciso temer a posse e extinguir a avareza. O dinheiro destrói o amor e a felicidade. O dinheiro enche as cadeias e manicômios. A Assembleia escutava. Entretanto, o exame do assunto permitiu o debate fraterno e porque muitos companheiros de raciocínio acordado não podiam esposar plenamente as teses ouvidas, Matoso viu-se logo encurralado em perguntas diretas. Mas você não considera o dinheiro como recurso de vida? Ponderava Montes, o irmão mais velho da turma. A direção equivale. A água governada faz a represa sustenta a usina cria trabalho e trabalho é a felicidade de muita gente. Ora, ora, gritava Laurindo, esmurrando a mesa. Lá vem você, o filósofo espírita. Como assim? Sorriu o ancião prestimoso. E Laurindo, qualquer dinheiro desnecessário a quem o possua é porta aberta à demência. Ouça, Matoso, interferiu Dona Clélia. Imagine-se você mesmo num catre de provação, recolhendo o amparo amoedado de algum amigo. É impossível que você amaldiçoe o auxílio espontâneo. A assistência é tarefa para governos, transversou o orador. Sim, concordou a interlocutora. Mas, por vezes, a representação dos governos, embora respeitável, custa muito a chegar. E o dinheiro generoso que pode ajudar nos casos de família, acentuou Dona Zuma. Naturalmente, o senhor não tem, como nos acontece, um filho acusado por desfalque no banco. A quantia que nos foi emprestada para salvar-lhe o nome funcionou como uma bênção. Nada disso, protestou Laurindo, excitado. Não houvesse dinheiro e não surgiriam viciações. A praga dourada é que faz os desfraudadores. Estudei a questão quanto pude. Em todas as civilizações, o dinheiro é responsável por mais da metade dos crimes. A preleção seguia animada, com apartes ardentes, quando um telefonema chamou Laurindo em pessoa. O aviso procedia do recinto doméstico e, por isso, o monitor não conseguiu esquivar-se. Ao telefone, processou-se o seguinte diálogo. É você, Laurindo? Sim, sim. Olhe, informava a esposa distante. Um portador chegou agora. O que há? Inquiriu Matoso, austero e preocupado. Meu avô morreu e deixou-nos todos os bens. A fazenda, os depósitos, as apólices, venha. Precisamos combinar tudo, é muito problema por decidir. Mas creio que a herança nos libertará de todo o cuidado material para o resto da vida. Bem, filha, e a voz de Matoso adocicou-se de inesperado. Vou já. Logo após, algo atarentado, pediu desculpas, alegando que precisava sair. E o final da palestra, disse Oswaldo Moura, um amigo que acompanhava as instruções, empunhando notas. Temos um mês inteiro para discutir o temário, explicou o orador.
O dinheiro é o flagelo dos homens. É imperioso guerreá-lo sem trégua. Continuarei amanhã. Os dias se passaram e, por mais solicitado ao regresso, Laurindo nunca mais voltou. Interessante, né? Muito bem, só para encerrar aqui com a frase de Meimei. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho. E além do reduto doméstico, legiões de pessoas aguardam-te os gestos de fraternidade e compreensão. Recorda de que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. De Meimei. Bom, só retornando aqui um pouquinho no texto, né? Que a gente viu, que o Matoso, todo empolgado, né? Estudou a fundo o assunto, a questão do dinheiro. Para ele, o dinheiro seria a perdição do mundo. Aonde tem dinheiro, tem problemas, né? E nós vimos que no final há muita distância naquilo que nós dizemos, que pregamos e naquilo que nós executamos, né? Então, quando o dinheiro soou para ele, que iria dar-lhe tranquilidade para o resto da vida, veja que, né, as coisas mudaram, a voz adocicou. Então, é muito interessante que todos nós prestemos atenção naquilo que nós dizemos, naquilo que nós realizamos, né? Naquilo que nós divulgamos. Então, o que divulgamos é o que nós estamos praticando? Se ainda não é, que nos esforcemos, né? Para propagar só o que é bom, só o que é interessante. Então, a questão aqui que fala a respeito do dinheiro, né? Que para muitas pessoas o dinheiro é uma desgraça. Seria a perdição do mundo. Ainda existem pessoas que pensam assim. E, na verdade, não é. O dinheiro também pode ser uma bênção. É o socorro para muitas famílias, para muitas pessoas, para todos nós. Quem vive sem o dinheiro, através do dinheiro, né, o trabalho que nós realizamos para receber nosso dinheiro no fim do mês, nós compramos o que nos é necessário. Nós compramos o remédio, né? Nós podemos socorrer outras pessoas. Então, o dinheiro não é uma desgraça total, mas o emprego que nós fazemos dele, né? Então, eu peguei algumas questões aqui para nos ajudar. Sobre a lei de igualdade, né? As provas de riqueza e de miséria, do Livro dos Espíritos. Na questão 814, Kardec pergunta assim: por que Deus, a uns, ele concedeu a riqueza e o poder e a outros a miséria, né? Por que tem gente que com tanta riqueza e tem gente na mais pura miséria? Olha a resposta. Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, o rico hoje, né, já passou por algum momento de miséria, de muita penúria, e hoje tem para quê? Para saber como que ele vai empregar toda essa sua riqueza. Como que está na miséria, provavelmente já possuiu, não deu um emprego assertivo, né, à sua riqueza, e hoje passa pela penúria para aprender o que é a necessidade, né, e a valorização das coisas. Na questão 816, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Resposta: mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. A alta posição do homem neste mundo e o ter autoridade sobre os seus semelhantes são provas tão grandes e tão escorregadias como a desgraça, porque quanto mais rico e poderoso ele é, tanto mais obrigações ele tem a cumprir.
e tanto mais abundantes são os meios de que dispõe para fazer o bem e o mal. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que ele dá aos seus bens e ao seu poder. Então, justamente, se ele nasceu com posses, qual seria o emprego, né? Qual é a capacidade dele que ele vai ter de empregar todo esse dinheiro em favor do próximo? Quantas lágrimas ele poderá secar? Quanto remédio ele poderá comprar para aliviar a dor de crianças? Quanto alimento, quanto leite, né? Então, está nas mãos do rico saber empregar o que ele tem. Então, muitas vezes, ele se perde, acaba vivendo uma vida egoísta, né? Uma vida para si. Quanto mais tem, mais quer. E acaba não enxergando ao seu redor a miséria do mundo, onde ele próprio poderia, né, estar ajudando, estar aliviando. Continuando, outra questão a respeito das virtudes e dos vícios, no capítulo 12, da perfeição moral. É muito interessante essa questão aqui. A questão 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam, quer dizer, gastam sem necessidade, né? Seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Aí a resposta: tem o do desinteresse, porém, não do bem que poderia fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida, ela constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Então, tudo bem, o desapego, né? Só que daí, qual é o erro, qual é o problema? É ele estar jogando fora aquilo que ele poderia estar usando, se utilizando para ajudar, para servir. Então, aqui, prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, uma falta de juízo, porque todos nós teremos que responder pelo que temos e pelo que não temos também. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, ela também não o é a outros para ser dispensada ao vento. Então, quer dizer, a riqueza não é para ser guardada e também não é para ser gasta à toa, jogada fora sem necessidade, né? Porque representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ser estancadas com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Quer dizer, o uso irrefletido do dinheiro, né? Em vez de ser empregado para aqueles que precisam, foi jogado fora. Continuando, outra questão também aqui, que não se pode servir a Deus a mamona, no capítulo 16, a utilidade providencial da riqueza, né? As provas da riqueza e da miséria, que diz mais ou menos assim: a riqueza, ela nunca foi um obstáculo para a salvação de quem possui, né? Muitas pessoas acham isso. Nossa, a riqueza é uma desgraça. Segundo algumas pessoas que interpretam as palavras de Jesus, né, segundo a letra e não segundo o Espírito, eles dizem que Deus colocou nas mãos de quem possui um instrumento de perdição. Olha que loucura isso aqui, né? A riqueza não é um instrumento de perdição, mas o uso que eu faço dela, o emprego que eu dou a ela. Se os que têm posses estão se utilizando da riqueza para servir, para ajudar, para, né, secar as lágrimas, levar o alimento, né? Olha que emprego maravilhoso. Eu estou realmente fazendo o que tem que ser feito, mas se eu pego o dinheiro, jogo fora, compro o que é desnecessário, outras pessoas se utilizam para comprar bobagens, né? Está empregando errado. Então, o problema é a riqueza? Não, o problema somos nós. Somos o que nós estamos fazendo. Olha hoje em dia, quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas precisando de alimento, quantas pessoas precisando de remédio. Para quem tem o dinheiro,
né? E mesmo nós que não somos ricos, mas nós podemos tirar algum dinheirinho e ajudar lá para comprar o remédio daquela pessoa que está necessitada, né? Pegar um dinheirinho, ajudar a juntar com outros 10, 20, 15, 30 reais, que junta com outros 10, 15, 20, 30 reais para se fazer uma cesta de alimentos e levar para uma família. Então, a gente também não pode só estar esperando o dinheiro. Não sou rico, eu não vou servir, não vou ajudar. Não, existem outras possibilidades também, né? Que nós podemos servir em qualquer momento, em qualquer lugar, porque a seara é grande, a oficina é grande e há muita coisa para se fazer. Seguindo em frente, logicamente, analisando a riqueza, né? Ela gera muitas tentações, por isso ela acaba sendo uma prova, né? Com muitos riscos, tornando-se mais perigosa do que a miséria, porque é tentador. Tudo que eu quiser, eu tenho dinheiro, eu vou lá e compro. Não aprendo a valorizar, né? Então, quando se tem muito, deixa-se de valorizar. A gente lembra de umas questões que a gente falou lá, o que causa tanta tristeza, né? É o ter demais também, é o não servir, é a falta de fé. Então, trabalhar, ter fé e servir, para que nós estejamos em comunhão com Deus, trabalhando no nosso dia a dia, né? Então, a riqueza, muito mais que a miséria, porque daí o miserável ele não tem. Quando ele consegue, ele vai ser grato, né? Se ele não tem o que comer, alguém chega e pode ajudá-lo, ele vai ser grato, ele vai agradecer, ele vai valorizar. Enquanto que o rico, muitas vezes, não. Ele se torna mais fechado, mais egoísta. Tudo o que ele quer, ele pode, ele vai lá e compra. Então, acaba não valorizando, né? Então, a riqueza ela pode cercar temporariamente quem a possui, né? Desviando os seus propósitos espirituais. Tão forte é o impacto que quem passa da miséria à riqueza, muitas vezes, esquece a sua origem humilde, deixando para trás os que partilham com ele toda uma vida, né? Acabam tornando-se pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, né? Então, passa a ser o quê? Ingrato, porque ele não já está esquecendo, deixando o orgulho tomar conta dele, esquecendo as suas origens. Então, vejamos que não é a riqueza que é o mal, né? Mas sim o emprego que cada um de nós pode fazer dela. Então, quando Jesus disse lá ao moço, que perguntou a ele, né, qual era o meio de ganhar a vida eterna, aí Jesus respondeu para ele: desfaz-se de todos os teus bens e segue-me. Então, Jesus ele não estava dizendo que era para a gente ser salvo, a gente teria que se desfazer de tudo que a gente tem de bens materiais, né? Que a riqueza é algo de ruim. Mas ele chama a nossa atenção para quê? Para o apego indevido que nós temos às coisas materiais, né? Que para ele se desfazer dos seus bens e segui-lo seria o quê? Quando ele nos chama a fazer isso, né? A dedicar-se à nossa reforma íntima, sacrificando o que não nos serve para essa jornada, né? Com mais exatidão. Então, com mais desprendimento e até mesmo com sacrifício nosso, devido ao trazo espiritual que nós ainda temos. Sem nenhum entrave que venha turvar o fim providencial da nossa caminhada. Então, muito nos custa ainda, né? Nos desprender. Então, não é se desfazendo dos bens materiais que nós vamos encontrar salvação, não. É o apego que nos atrapalha, né? E o uso que nós estamos fazendo de todos os bens que nós recebemos. Então, a riqueza, ela se bem empregada, ela pode prover o quê? O alimento, o remédio, a nossa casa, o nosso vestuário, o nosso estudo, a evolução das civilizações, né? Que foi feito com riquezas, com dinheiro, com empregos, né? Dessa riqueza. Então, como o moço do Evangelho, podemos até ser pessoas boas, mas nós não somos ainda abnegados. Por isso, Jesus nos conclama, né, a prestar atenção, se desapegar para nós fazermos a nossa reforma íntima. Então, como ele, ainda nós não entendemos as verdadeiras propriedades da caridade. Fora da caridade, não há salvação, porque é a caridade que nos torna iguais, né? Nos torna pessoas mais sensíveis à dor do outro, nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro,
nos tornamos pessoas humildes, nos dá a capacidade de desenvolver umas tantas outras virtudes, né? Através da caridade a gente desenvolve, ela vem acompanhada de outras virtudes, né? De benevolência, de mansidão, de paz no coração, né? De se colocar no lugar do outro para a gente servir. E se ainda nós não temos condições de entender o que seja esse despojo dos bens terrenos, né? A riqueza passaria a ser a condenação e violação da lei do progresso, que é a lei de Deus, quando a gente se utiliza mal dessa riqueza, né? Muito bem. Então, a riqueza, em nenhum momento, ela é algo de ruim. Se ela é causa dos males da vida do homem, é o próprio homem que a emprega de forma errada. Por isso, os dois lados, tanto a riqueza quanto a miséria, elas são duras provas. Quem passa pela miséria provavelmente empregou mal. E se hoje se tem, é para saber até que ponto estamos evoluindo e fazemos um bom uso dessa riqueza, né? Se ela é causa de males na vida do homem, é o próprio homem que emprega de forma errada. Então, os que em uma encarnação abusaram da riqueza, conheceram o seu valor quando desprovidos dela em outra, né? E os que da miséria vão à riqueza, que Jesus quer ver o seu verdadeiro emprego em favor dos mais necessitados, em favor da construção de um mundo melhor. Então, compete a cada um de nós o quê? O emprego do muito ou do pouco que nós temos em favor e em benefício dos necessitados, né? Trabalhar pela melhoria da vida na Terra e assim facilitar o progresso moral e intelectual nosso e dos que estão à nossa volta. Partindo aqui já para o finalzinho, temos um texto de Emmanuel, em Palavras de Vida Eterna, Dinheiro e Atitude. Peguei só uns trechinhos, né? Que diz assim: porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Paulo. Não encarcere o dinheiro, para que o dinheiro não te encarcere. Então, quer dizer, não guarda o dinheiro para que você não fique na prisão com ele, né? Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Quer dizer, o mau emprego, né? Algemada a inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora e, extorquindo as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhe, instalando-lhes a enfermidade cegueira do espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam, né? O bom emprego do dinheiro. E por essa razão que se faz alegria na colher do leite à criança desamparada, ou no leite simples que agasalha o doente sem teta, voltando à forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão e louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor para as almas que o semeiam na gleba castigada de sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim um homem que a envilece, no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro, de passagem por tuas mãos, faça um bênção de trabalho e educação, caridade e socorro. A afeição do ar que respira sem furtá-los aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Então, o dinheiro em nossas vidas é uma bênção quando eu faço um uso devido, né, para ajudar, para servir aos outros. Então, o dinheiro em nenhum momento é a nossa maldição ou a nossa perdição. Será se eu fizer dele a minha cegueira, né? Então, que todos nós prestemos atenção e valorizemos
o muito ou pouco que Deus nos proporciona para que a gente possa servir e amar, né? Ajudar aqueles que estão mais necessitados que nós. Partindo para o final, a poesia da minha querida Maria Dolores, que fala sobre a lição do dinheiro. É uma poesia muito linda. Preste atenção, por favor. Vou tentar ler bem devagarinho. Ele era salteador pela primeira vez. O cofre, agora aberto, estava à mão. E lá dentro, ele viu, ante a casa vazia, um pacote mostrando o que trazia a soma respeitável de 1 milhão. Dispunha-se a empalmar toda a quantia, quando o dinheiro lhe falou em forma de conselho e queixumes. Pensa, amigo, na obrigação que assumes, ao levar-me daqui nas condições de um louco, já que podes buscar-me em compromisso, entre a força da fé e a bênção do serviço, retira-me em paz, lhe dando pouco a pouco. Não quero ser motivo para que sejas preso como eu vivo. Fui criado por Deus para fazer o bem. Não desejo aumentar as lutas de ninguém. Quero sair daqui para agasalho aos que gemem sem teto e sem trabalho. Anseio consolar as mães que padecem na estrada de alma aflita e cansada, ante a dor dos filhinhos, a esmolarem socorro em remotos caminhos. Espero ser o apoio do homem triste, que de tanto sofrer necessidade já não sabe se resiste à tentação da morte que o invade. Sonho doar auxílio ao doente sem nome, a fim de que suporte ao duro sofrimento que o consome, livrando-se, por fim, das lâminas da morte. Quero sair daqui para que alguém me aceite, de modo a ser um amigo sorridente, que ofereça uma xícara de leite à criança doente. Quero ser cobertor para quem sente frio, prato que nutra, força que refaça, algo que plante amor no coração vazio, instrumento do bem que ajuda, serve e passa. Mas ouve, amigo meu, não me faças razão de largar este cofre e levantar-te à prisão. Trabalha e vem buscar-me sem calúnia, sem crime, sem alarme. Quero ser luz e ação em tudo o que progrida. A seiva a circular nas árvores da vida, de onde a sovinice me prendeu. Não te desejo o cárcere em que eu moro, na prova rude que me aconteceu. Quero ser livre e forte assim como és, caminhar com teus pés, aspiro a ser-te amigo e companheiro. Calara-se o dinheiro, e o pobre salteador inexperiente, recuando, atingiu o grande portão à frente. Nisso, o dono da casa, envolto em grande escolta, veio à missão de volta. Vendo o lar violentado e o cofre aberto, com o dinheiro intocado, saudou o salteador que via perto, e acreditando nele a presença de alguém que lhe guardara a casa para o bem, agradeceu-lhe o gesto de homem leal e honesto. Sustentando o silêncio e a tristeza no olhar, o pobre sem vintém começou a chorar. Ali mesmo, porém, começou a vida nova. Transformado por dentro, alterou-se-lhe a prova. Passando a servidor da mansão, que arrombara, agia com firmeza nobre e rara. Trabalhou a formar, de tostão a tostão, os bens com que sabia socorrer quem achasse a sofrer. E quando auxiliava aos semelhantes em provações alucinantes, nos quais dizia ver os próprios irmãos seus, rememorava a fala do milhão e clamava em voz alta a lembrar-lhe a lição. Obrigada, meu Deus. Que coisa mais linda, né? Um momento de reflexão mudou uma vida inteira, né? Por que tornar-se preso e cego quando se tem muito? Mas Deus nos proporciona para que nós saibamos nos utilizar dos bens que recebemos, para que nos utilizemos dele em favor do próximo, do nosso e do próximo. Se recebemos porque tivemos merecimento. Agora o emprego que farei, aí é o que decidirá, né?
um futuro de felicidade ou não. Então, meus queridos, eu quero agradecer este momento de reflexão. O uso do dinheiro, que é importante, né? Ele traz benefícios, ele traz provém as nossas necessidades, né? Mas mesmo não pode ser uma desculpa para os que não têm. Eu não tenho dinheiro, eu não vou servir, eu não posso ajudar. Nós podemos sim. Em qualquer momento, a grande oficina, a grande seara. Lembremos que tem muita dor, muita tristeza, que nós podemos, através da oração, no nosso lar hoje, que todos estamos, mais dentro de casa, nós podemos orar pelos necessitados, pelos que estão sofrendo, muitas famílias tristes, muitos doentes nos hospitais. Então vamos pedir a Jesus, dar a nossa contrapartida, Deus tem sido tão bom para todos nós, nos ajudando nos nossos lares, com o nosso alimento, nos agasalha. Todos os dias Ele nos abraça, dizendo que está ali com a gente, Tem dias que é mais difíceis, mas mesmo assim, não nos falta nada, porque sabemos que há muitos irmãos nossos que estão muito necessitados, tanto de alimento, de bens materiais, como de carinho também. Então, que oremos, que ajudemos dessa forma, com a oração. Se podemos telefonar, que telefonemos, levemos alguma palavra. Então, assim, nós podemos, não é só dinheiro, Então é isso, que Deus abençoe a cada um de nós, que Jesus visite o lar de cada um de vocês e provenha a necessidade que cada um precisa nesse momento. Que todas as angústias, as tristezas, os momentos difíceis que estamos passando, saibamos que o nosso irmão maior, Jesus, estará conosco, nos abraçando. Obrigada a todos, que Deus abençoe por mais uma semana e que Ele nos dê a saúde, a paz, a serenidade que cada um de nós precisa para continuarmos na nossa caminhada. Deus abençoe a cada um. Um beijo no coração.